Você não vai acreditar no nome que acabou de aparecer no radar do Flamengo. Não é qualquer jogador, não é um nome qualquer do futebol europeu. Estamos falando de um campeão mundial, um jogador que já ganhou tudo no futebol, que jogou nos maiores clubes da Europa e que agora pode estar a poucos passos de vestir o manto sagrado. A diretoria do Flamengo está pensando grande, muito grande. Tão grande que quando essa informação vazou, a internet parou. As redes sociais explodiram. A nação entrou em um misto de descrença e esperança de que algo impossível possa se tornar realidade. Mas calma, porque o que você vai ouvir a seguir vai te deixar arrepiado, emocionado e ao mesmo tempo ansioso para ver se o Flamengo realmente tem capacidade de fazer a maior contratação da história do futebol brasileiro. É algo que mostra a ambição do clube, que demonstra o crescimento econômico do Mengão e que pode transformar completamente o patamar do futebol sul-americano. Então, se você acha que já viu de tudo no mercado da bola, prepare-se, pois as próximas palavras têm tudo para incendiar a nação e fazer o coração de cada rubro-negro bater como nunca. Se você ama o Flamengo, se quer receber em primeira mão todas as notícias do Flamengo, já se inscreve agora e ativa o sino das notificações. Aqui você sempre vai ouvir o que ninguém mais tem coragem de contar. Só assim você não perde nenhuma bomba do Mengão, ainda mais quando envolve a maior contratação que o futebol brasileiro poderia fazer. Voltando ao cenário que está deixando o Brasil inteiro em choque, a informação que acabou de vazar é simplesmente devastadora, histórica, impossível de acreditar. O Flamengo aprovou a contratação de Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid. Isso mesmo que você ouviu, Antoine Griezmann, o camisa 7 da seleção francesa, o campeão do mundo de 2018, um dos maiores jogadores da última década, o cara que jogou no Barcelona, no Atlético de Madrid, que marcou gols em finais, que decidiu jogos impossíveis. Notícias do Flamengo explodiram como uma bomba nuclear nas redes sociais. A torcida entrou em êxtase total, os grupos de WhatsApp travaram de tanta mensagem e o mundo do futebol parou para perguntar: isso é real? O Flamengo tem condições de trazer Griezmann? E a resposta, torcedor, pode ser sim. Pode ser que dessa vez o impossível se torne realidade. Mas para você que talvez não acompanhe tanto o futebol europeu, vamos falar sobre quem é Antoine Griezmann e por que trazer ele. Para o Flamengo seria a maior contratação da história do futebol brasileiro. Antoine Griezmann tem 33 anos e um currículo que faz qualquer jogador do mundo ter inveja. Campeão da Copa do Mundo de 2018, pela França. Vice-campeão da Copa do Mundo de 2022, pela França. Campeão da Europa League, múltiplas vezes. Campeão da La Liga pelo Barcelona e Atlético. Campeão da Supercopa da UEFA. Mais de 400 gols na carreira. Terceiro lugar na Bola de Ouro em 2016 e 2018. Melhor jogador da Copa do Mundo de 2018. Notícias do Flamengo destacam que Griezmann não é um jogador comum. É um ícone do futebol mundial, respeitado por todos, admirado até pelos rivais. E mais, ele não está aposentado, não está acabado. Griezmann continua jogando em alto nível pelo Atlético de Madrid, marcando gols, dando assistências, sendo decisivo. E aqui vem o detalhe que abre as portas para essa negociação. Griezmann está na reta final do contrato com o Atlético de Madrid. Isso significa que ele pode negociar livremente com outros clubes, que não haveria custo de transferência, que o Flamengo só precisaria acertar salário e duração de contrato. Notícias do Flamengo indicam que o futuro de Griezmann ainda não está definido. Ele pode renovar com o Atlético, pode ir para outro clube europeu, pode ir para os Estados Unidos ou pode vir para o Brasil. E é aí que entra o Flamengo. Com uma proposta ambiciosa, com um projeto sólido, com a perspectiva de ser protagonista no futebol mundial. E você deve estar se perguntando, por que um jogador do nível de Griezmann viria para o Flamengo? Vamos listar os argumentos que as notícias do Flamengo indicam que o clube pode usar. 1. Projeto vencedor. O Flamengo conquistou 5 títulos em 2024, disputou a final do Mundial de Clubes contra o PSG e está consolidado como uma potência sul-americana. 2. Visibilidade mundial. Jogar no Flamengo significa ter milhões de torcedores, significa estar nos holofotes, significa ter uma exposição global que poucos clubes no mundo podem oferecer. 3. Salário competitivo. O Flamengo tem capacidade financeira para oferecer um salário que pode competir com clubes europeus de médio porte. 4. Qualidade de vida. Viver no Rio de Janeiro com clima tropical, praias, qualidade de vida pode ser atraente para um jogador que já conquistou tudo na Europa. 5. Legado histórico. Griezmann entraria para a história como o maior nome estrangeiro a jogar no Brasil, desde os tempos de ouro. Seria uma marca eterna na carreira dele. 6. Copa do Mundo, 2026. Jogar no Flamengo, disputando Libertadores e competições de alto nível, manteria Griezmann em forma para tentar a Copa de 2026 aos 35 anos. Notícias do Flamengo destacam que todos esses argumentos estão sendo preparados pela diretoria para apresentar a Griezmann e seus empresários. E aqui é onde as notícias do Flamengo mostram algo fundamental. O clube está em um período de crescimento enorme, tanto de setos
esportivo quanto econômico. Crescimento esportivo. Campeão de tudo em 2024, finalista do Mundial de Clubes, reconhecimento internacional, Toni Kroos, Luiz Henrique. Elenco competitivo e estrutura de ponta, crescimento econômico. Receitas recordes, patrocínios milionários, gestão profissional de José Botto, capacidade de investir em grandes contratações. E é justamente esse crescimento que permite ao Flamengo sonhar com Griezmann. Porque há 5, 10 anos atrás, isso seria impossível. Mas hoje, o Flamengo tem estrutura para fazer essa negociação acontecer. Notícias do Flamengo indicam que a diretoria acredita que ter um jogador do nível de Griezmann representaria um avanço enorme no projeto do clube. Seria uma mensagem clara para o mundo. O Flamengo não é mais um clube sul-americano comum. O Flamengo é um gigante global. BAP e José Botto sabem que trazer Griezmann seria um impacto comercial gigantesco, vendas de camisa, patrocinadores novos, um impacto esportivo absurdo, qualidade técnica incomparável, um impacto de imagem inestimável. Flamengo vira referência mundial. E por isso, segundo as notícias do Flamengo, a diretoria aprovou internamente a tentativa de contratar o francês. Mas vamos ser realistas. Trazer Griezmann para o Flamengo não será fácil. Há desafios enormes. Desafio 1. Salário. Griezmann ganha milhões no Atlético de Madrid. O Flamengo teria que oferecer algo próximo disso, ou fazer uma proposta criativa com bônus, publicidade, etc. Desafio 2. Concorrência. Clubes da MLS, Estados Unidos, da Arábia Saudita e até da própria Europa vão disputar Griezmann. O Flamengo não está sozinho nessa briga. Desafio 3. Vontade do jogador. Griezmann pode simplesmente preferir ficar na Europa ou ir para os Dacetorodaicos, onde a esposa e filhos teriam mais facilidade com o idioma. Desafio 4. Questões familiares. Mudar de continente, adaptar a família, escola dos filhos, tudo isso pesa na decisão de um jogador. Notícias do Flamengo. Reconhecem que esses desafios existem, mas também mostram que o clube está disposto a tentar, a lutar por essa contratação. E se Griezmann realmente vier para o Flamengo? O impacto seria devastador para o futebol brasileiro. Seria a maior contratação da história, maior que Ronaldinho no Atlético MG, maior que qualquer nome que já veio para o Brasil. Notícias do Flamengo indicam que a Libertadores teria um nível de atenção nunca visto. O Brasileirão teria transmissões internacionais multiplicadas. O Flamengo viraria case de sucesso mundial. Outros clubes se inspirariam a buscar grandes nomes. Seria uma revolução no futebol sul-americano. Mostraria que é possível competir com Europa, MLS e Arábia Saudita na disputa por grandes craques. E a nação rubro-negra, como está reagindo a essa notícia bombástica? Nas redes sociais, notícias do Flamengo mostram uma torcida dividida entre incredulidade e esperança. Griezmann, no Flamengo? Isso é real ou é sonho? Se vier, Griezmann, o Flamengo vira potência mundial de vez. Gente, vamos ter calma. Isso é muito difícil de acontecer. José Botto é bruxo, só ele para fazer um negócio desses. Imagina Griezmann jogando no Maracanã com 60 mil pessoas cantando? Arrepio. Tem aqueles que acreditam de verdade, tem aqueles que acham impossível, mas todos estão ansiosos para ver o desfecho dessa história. E taticamente, como Griezmann se encaixaria no Flamengo? Notícias do Flamengo analisam que o francês é um jogador extremamente versátil. Pode jogar como segundo atacante, meia ofensivo, ponta esquerda, até como falso. 9. Suas características: visão de jogo absurda, passes decisivos constantes, finalizações precisas, inteligência tática rara, experiência em grandes decisões. Filipe Luís, caso permaneça, teria um arsenal tático incomparável com Griezmann no elenco. Poderia criar variações infinitas, esquemas diferentes para cada adversário. E vamos comparar com outras grandes contratações que clubes brasileiros fizeram. Ronaldinho Gaúcho no Atlético MG, 2012. Foi enorme, mas Ronaldinho já estava em declínio. Seedorf no Botafogo, 2012. Grande nome, mas veio já no final da carreira. Keisuke Honda no Botafogo, 2020. Bom jogador, mas nunca foi estrela de primeiro nível. Griezmann seria diferente. Ele ainda joga em alto nível, ainda é decisivo, ainda está entre os melhores do mundo em sua posição. Notícias do Flamengo destacam que não seria uma contratação de aposentadoria. Seria uma contratação de um jogador no auge técnico, ainda com muito a oferecer. E não podemos esquecer, quem está comandando essa negociação é José Botto, um diretor de futebol com conexões na Europa, com experiência em negociações complexas, com criatividade para estruturar propostas. Se alguém pode fazer essa negociação acontecer, é José Botto. Notícias do Flamengo indicam que ele já está conversando com empresários, já está sondando a situação de Griezmann, já está preparando uma proposta formal. E a torcida confia nele, porque desde que chegou, Botto mostrou que sabe o que está fazendo. E o momento é crucial. Griezmann está em final de contrato, seu futuro está indefinido, e o Flamengo está em um período de crescimento. É o timing perfeito para fazer uma investida ousada.
Notícias do Flamengo apontam que a janela de transferências de meio de ano, junho, julho de 2026, seria o momento ideal para Griezmann chegar, caso a negociação avance. Isso daria tempo para acertar todos os detalhes contratuais, preparar a apresentação com pompa, integrar Griezmann na segunda metade da temporada. Mas vamos falar dos riscos também, porque eles existem. Risco 1, expectativa gigante. Se Griezmann vier e não corresponder, a frustração seria enorme. Risco 2, investimento alto. O salário seria milionário, comprometendo parte importante do orçamento. Risco 3, adaptação. Griezmann nunca jogou no Brasil. A adaptação pode ser difícil. Risco 4, lesões. Aos 33 anos, o risco de lesões aumenta. Notícias do Flamengo indicam que a diretoria está ciente de todos esses riscos, mas acredita que a recompensa potencial vale o risco. E o que especialistas do futebol estão dizendo sobre essa possibilidade? Alguns acham impossível, outros acham audacioso, mas todos concordam que seria histórico. Notícias do Flamengo repercutiram opiniões de comentaristas, jornalistas e ex-jogadores, e o consenso é: se acontecer, será a maior contratação que o futebol brasileiro já viu. E tem mais, se o Flamengo conseguir trazer Griezmann, isso pode criar um efeito dominó. Outros grandes jogadores europeus podem começar a ver o Brasil como opção viável. O futebol sul-americano ganharia prestígio. A Libertadores viraria um torneio ainda mais valorizado. Notícias do Flamengo destacam que essa contratação seria muito maior do que apenas um jogador. Seria uma mudança de paradigma no futebol mundial. Então, torcedor, quais são os próximos passos? Segundo, as notícias do Flamengo. 1. Proposta formal. José Botto precisa apresentar oferta oficial aos representantes de Griezmann. 2. Negociação salarial. Acertar valores, duração, bônus, condições. Vocês fáceis 3. Convencimento. Mostrar a Griezmann que o projeto do Flamengo vale a pena. 4. Decisão do jogador. No final, quem decide é Griezmann. 5. Oficialização. Se tudo der certo, anúncio e apresentação pode levar semanas, pode levar meses, mas o Flamengo está trabalhando nisso. Então, torcedor, você que acompanha cada notícia do Flamengo, cada movimento dos bastidores, cada negociação impossível que pode se tornar realidade, fique atento. O Flamengo aprovou internamente a contratação de Antoine Griezmann. Um dos maiores jogadores do mundo, campeão mundial, ícone do futebol europeu, pode estar a passos de vestir o manto sagrado. É impossível? Talvez. É difícil? Com certeza. Mas é impossível de tentar? Nunca. As notícias do Flamengo seguem vivas, pulsando forte no coração de cada apaixonado pelo maior do mundo. E para você não perder absolutamente nada, já deixa ativado o alerta, porque essa negociação pode ter desdobramentos históricos. O Flamengo está sonhando grande, José Botto está trabalhando, e a nação está acreditando que o impossível pode se tornar realidade. Porque se existe uma verdade no futebol é que o Flamengo nunca para de surpreender. E as notícias do Flamengo seguem vivas, prontas para iluminar a maior contratação que o futebol brasileiro poderia fazer. Fica ligado, nação. Griezmann pode estar mais perto do que você imagina e o Flamengo pode estar prestes a fazer história. E aí, torcedor, o que você acha? Griezmann, no Flamengo é possível ou é só um sonho distante? Você acredita que José Botto pode fazer essa loucura acontecer? Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sino, curte o vídeo e compartilha com toda a nação. Porque aqui é notícia do Flamengo, 24 horas, sem filtro, sem censura e com o compromisso de contar todas as bombas, por mais impossíveis que pareçam.